Se eu falasse para você ir numa padaria comprar alguns pães, você provavelmente iria ver que seria uma coisa fácil, talvez até uma coisa do seu cotidiano. E, Cleito, mas você vai falar de negócios, de investimentos em bolsa, ou você vai falar de padaria, ou você vai falar de pães, padaria. Olha por que eu vou falar disso. Você vai falar de padaria, presta bem atenção. Você entendendo o processo de como é que você vai comprar alguns pães na padaria, você vai se abrir mais para o processo de investimentos em renda variável. Agora dê um tilt na mente, presta bem atenção. Se eu digo para você, olha, vai na padaria e compre alguns pães. Se você for andando normalmente, se a padaria for perto da sua casa, você há de convir que provavelmente o que é que você tem que fazer? Você tem que abrir a porta da sua casa, provavelmente abrir um portão, fechar, talvez descer alguma escada ou subir, alguma coisa desse tipo. E quando você estiver na rua, você tem que fazer o quê? Você tem que olhar para o lado direito ou para o lado esquerdo e ver se não vem nenhum carro ou moto para não bater em você e você não se acidentar. Correto? Depois você vai continuar andando, vai chegar lá dentro da padaria e vai pedir alguns pães. Quando essa pessoa te der alguns pães, você vai até o caixa para pagar. Quando você pagar, você vai ter que conferir e ver se o valor que a pessoa está cobrando é justo, se está certo de acordo com aquilo que foi pesado ali naquela balança, correto? E você vai ter que também prestar atenção em quê? No troco. Se a pessoa te deu o dinheiro certo, se ela te deu dinheiro a mais ou dinheiro a menos. Cleito, o que isso tem a ver com investimentos? O que tem a ver com o processo que você vai falar? Tudo a ver. Aguenta aí que você vai entender. Veja bem, esse é um processo comum e natural, o qual você foi ensinado ou ensinado desde pequeno. Desde pequeno, seu pai ou sua mãe, alguém responsável por você, falou, olha, quando você for em algum lugar, você precisa olhar a rua, você precisa ter atenção. Se você for dirigir, você tem que ver se não tem ninguém passando para você não atropelar, tem que ter cuidado para ver se você não bate um carro no outro. Esse é um processo que você foi aprendendo no longo da caminhada, ao longo de sua vida, você foi aprendendo esse processo, não é verdade? Então, agora eu te pergunto, e a questão de investimentos em renda variável? E a questão de investimentos na bolsa? Você aprendeu isso em algum lugar? Seus pais te ensinaram isso? Sua mãe, alguém responsável por você te ensinou isso? Na escola você aprendeu isso? Não! Por isso que você tem que ficar atento ou atento com o que eu vou estar te mostrando agora. Porque nesse processo que você vai comprar um pão numa padaria, você tem que olhar uma rua e ver se não vem carro de um lado ou do outro, correto? Do mesmo jeito, quando você vai comprar algum tipo de ação, você tem que ter cuidado para ver se aquela ação é uma ação que tem liquidez, para ver se aquela ação é uma ação que possa ter uma boa valorização, se ela vai ter entregar alguns dividendos interessantes, alguma coisa desse tipo. Então, o mesmo cuidado que você tem na vida cotidiana, você vai ter que ter cuidado e vai ter que adquirir os conhecimentos. Como um bebezinho. Pois é, da mesma maneira que você aprendeu a andar, ter alguns cuidados desde pequeno, de quando seu pai e sua mãe começou a te ensinar sobre isso, você vai ter que aprender aqui. E para isso, eu vou estar te mostrando alguns processos que são necessários e o que é que eu geralmente ensino para as pessoas, o que é que eu exponho elas e o porquê de cada coisa, tá? Vamos lá, eu preparei aqui algumas coisas para poder estar te explicando melhor sobre isso. E esses cuidados de abrir a porta, atravessar uma rua e tal, tem tudo a ver com o início dos investimentos na bolsa, com a questão de qual banco você vai escolher, né? Qual corretora, qual home broker você vai escolher, porque isso é muito importante. Porque uma vez que você saiba qual banco e qual corretora você vai escolher, você vai ter o que automaticamente, você vai estar trazendo mais proteção para o seu dinheiro. Pois é, e não só proteção, como você vai economizar em taxas, você vai ter muito mais agilidade quando você entende esse processo.
É muito importante você saber qual a corretora, qual home broker investir por causa disso. E nesse processo todo, você vai ter o quê, Clay? Você vai ter mais dinheiro, porque você vai economizar com taxas desnecessárias, você vai economizar tempo e o principal que você vai ouvir eu falando muito, que é o quê, Clay? Segurança. Você vai ter mais segurança se você entender o porquê desse processo, você entender qual banco e qual corretora você tem que ter conta. Por quê, Clay? Porque se você abrir conta, por exemplo, em uma corretora X e essa corretora não está acoplada a um banco, isso é ruim, porque toda vez você vai ter que pegar dinheiro aqui do seu banco e ter que ficar enviando para essa corretora para poder pagar aquelas ações. Isso não vai te dar muita agilidade, muito pelo contrário, isso vai te atrapalhar muito. E sem falar que você também não vai desfrutar de um processo chamado D+2, que é quando muitas das vezes você pode comprar uma ação hoje, mas só daqui a 2 dias que você vai pagar aquela ação. E sem falar que quando você for receber dividendos, os dividendos também aqui, se você não tiver um banco acoplado, os dividendos vai ficar na corretora. Todo o dinheiro que você mandar vai ficar aqui, ele não vai sair automaticamente para o seu banco. Isso é ruim? Péssimo. Por quê, Clay? Porque, querendo ou não, nos últimos 4 anos, foi em torno de 2015 a 2017, por aí, 3 corretoras fecharam as portas. Cleito, se uma corretora fechar a porta, eu tenho prejuízo? Não. Se você comprou todo o dinheiro lá em ações, todo o dinheiro que tinha na corretora, se você comprou em ações, você não tem prejuízo. Cleito, mas se eu não tiver comprado? Aí é perigoso. Se você não tiver investido o dinheiro que você deixou na corretora X ou Y e essa corretora fechar as portas, o dinheiro que você tem lá vai ter muita dificuldade para receber. As ações não. Por quê, Cleito? Porque as ações, na verdade, as ações vai ficar armazenada na Bovespa. As suas ações ficam armazenadas aqui, né? Tanto é que você pode consultar através de um canal chamado CI, tá? Canal Eletrônico do Investidor. Todas as suas ações que você comprou na corretora estão aqui. Elas estão lá, então elas estão protegidas, né? Então é importantíssimo você ter conta em um banco que tem uma corretora acoplada, né? Então por isso porque isso vai te dar mais agilidade. Quando você for comprar uma ação e esse banco tem uma corretora acoplada, o dinheiro vai sair automaticamente do seu banco e paga aquela ação. Quando você vende uma ação, automaticamente o dinheiro sai da corretora, do home broker aqui e vai para o seu banco. Quando recebe dividendos, vai direto para o seu banco. Então não vai ficar dinheiro nenhum na corretora. Em nenhum momento o dinheiro vai direto para a sua conta corrente, para aquele banco que você instituiu ali. Isso vai te dar muito mais agilidade, tá bom? E tem uma série de outros fatores também, né, do porquê você saber escolher o banco, né? Ainda mais pessoas que estão morando fora do Brasil, você há de ouvir que não tem como você abrir conta em um banco físico aqui no Brasil, porque vira e mexe esses bancos pedem a sua presença. Ah, fulano de tal, vem aqui porque tem que assinar um papel, isso ou aquilo. Então não vale a pena você ter que se deslocar, é inviável. Você, principalmente que mora em outro país, tem que se deslocar para uma agência bancária no Brasil para resolver alguma coisa. Então esquece. Qual o banco? Banco digital. No momento da gravação desse vídeo, o único banco que pode oferecer, gente, essas duas coisas aqui é o Banco Inter. Então, se você está vendo esse vídeo e você ainda não tem, dê um jeito de abrir conta no Banco Inter, porque ele tem uma corretora acoplada. É o único banco digital no momento, tá, gente, da gravação desse vídeo, que tem uma corretora acoplada. Então, o Banco Inter tem se demonstrado ser muito bom. Eu estou testando já há um bom tempo, há mais de um ano, e ele tem... Todos os bancos têm alguns defeitos e tal, aquela coisa e tudo, mas é normal de todos os bancos. E no digital também não seria diferente. Então, o Banco Inter ele tem sido um banco muito bom e ele tem trazido cada vez mais atualizações e ferramentas para a pessoa que quer investir da maneira correta. Então, voltando aqui, qual corretora, home broker escolher, isso vai te dar mais agilidade, mais dinheiro, tempo e segurança, ok? Mas não para por aí.
Outro tópico que eu quero falar é sobre a questão do sistema financeiro, né? Você entendendo como é que funciona o sistema financeiro, você vai entender quem são os reguladores, né? E com isso, o quê? Caso você precise em algum momento de resolver algum problema e tal, alguma coisa que não deu para resolver com a sua corretora ou que você achou que foi passado para trás, quando você entende como é o sistema financeiro, você vai saber quem são os reguladores, quem são as pessoas que estão por trás, que ditam as regras. Mais à frente eu vou estar falando também sobre isso. Mas você entendendo quem são os reguladores vai te ajudar em um momento que você precisar de alguém para o quê, Cleiton? Para te defender. Tá? Para te defender. Às vezes você entrou fez algum tipo de movimento ali, se sentiu prejudicado, você pode ir até esses reguladores. Aqui no Brasil, no caso, seria a questão a CVM, mas tem alguns outros, mas a CVM e alguns dos reguladores, né, são as pessoas que estão ali para poder resolver casos que você possa ter se sentido aí prejudicado com relação a corretor ou algum funcionário da corretora ou do banco envolvido nessa questão de investimentos em renda variável, tá? Então é importantíssimo você entender e saber quem são os reguladores, tá? Agora, Cleiton, o que é uma ação, né? Uma ação pode falar de cor e salteado, que é o quê? Uma ação, gente, é uma pequena parte, um pedacinho de uma grande empresa. E quando você entende qual é esse sistema, como é que esse sistema funciona e o que realmente é uma ação, quais são os poderes que você vai ter quando você adquire uma ação, né? Melhor dizendo, quais são os benefícios, você vai saber que é aqui que você descobre que pode ser sócio de algo maior, né? Então, quando você sabe o que é uma ação, você está descobrindo, né? Ficou meio estranho aqui, mas dá para entender. Aqui você vai estar descobrindo que pode ser sócio de algo maior, entendeu? De algo maior. E, gente, olha, isso daqui vai te dar o quê, Cleiton? O que vai me dar? Eu sabendo que é uma ação, eu investi nisso, o que vai me dar? Vai te dar uma tranquilidade financeira. Você vai poder olhar para o futuro e achar, sim, e ter certeza que você pode ter uma vida melhor, que sua família pode ter uma vida melhor. Então, essa questão de você entender o que é uma ação, que ela é uma pequena parte de uma grande empresa, ela vai te dar essa questão da tranquilidade financeira. Realmente, porque, gente, olha, muitas pessoas mesmo que começaram a fazer investimentos, investir e viu o seu patrimônio aumentar ao longo do tempo. Ao longo foi passando-se os tempos, os anos e tal, e esse patrimônio foi aumentando. Se essa pessoa não tivesse feito investimento, onde é que estaria essa grana dela? Na poupança? Ou algum outro investimento aí que um gerente de banco indicou? Pelo amor de Deus, né, gente? Eu vou estar falando mais à frente, mas não sei se você sabe, mas o gerente de banco ou qualquer pessoa dessa área do setor financeiro, eles só estão olhando o lado deles. Não se iluda pensando que o gerente de banco está olhando o seu lado. Não. Ele ganha comissão, coitado, nem tem culpa por isso, é o trabalho dele, mas ele ganha comissão para vender alguns tipos de produtos ou prestar algum tipo de serviço, ele ganha comissão por isso. Então, ele sempre vai oferecer algum tipo de produto, o qual o banco tem vantagem, porque ele vai ser remunerado por isso. Então, não se iluda pensando que um gerente vai te ajudar, tá? Então, você entendendo o que é uma ação direitinho, né? Eu vou estar falando sobre os tipos mais na frente, você vai saber que você pode fazer parte, sim, de algo bem maior, tá? Outra coisa que você precisa entender é a questão de se operar no home broker, né? Entender como é que funciona a ferramenta. Embora a ferramenta seja bem intuitiva, bem fácil de se entender, mas você tem que ter alguns cuidados, tá? Por exemplo, as siglas das empresas que você vai estar colocando ali, se você de repente vai colocar uma sigla e coloca outra, né? Por exemplo, eu poderia dar o exemplo que CEMIG 4, você queria comprar umas ações dessa empresa, CEMIG, deixa eu pôr aqui, CEMIG 4, essa aqui, aí de repente você vai e coloca, sei lá, CEMIG 6 ou 7, ou alguma coisa, e está acontecendo algum movimento naquela outro tipo de ativo, você pode ser prejudicado, né? E outra coisa também que você precisa, quando você entende aqui,
você precisa saber é o seguinte, a quantidade de ações que você vai colocar ali, porque uma vez que você colocou ali, deu Enter, pôs a sua confirmação, já era. Você vai ter que ficar com aquele ativo. Tem solução, Cleiton? Se eu errar? Tem. Calma, se você errar, comprou ações a mais ou coisa parecida, você pode, no caso, se tiver comprado, pegar e vender aquelas ações excedentes no mesmo dia, tá? Faça isso no mesmo dia para você não ter prejuízo. E lógico, tem que observar se o preço que você comprou vai ser o mesmo que você vendeu ou mais, porque senão você tem que colocar a diferença depois para pagar essas ações, tá? Mas você entendendo como funciona o home broker, você vai evitar muitos, gente, mas muitos erros de principiantes, tá? Então é importante você entender isso, tá? Como é que funciona a questão do home broker. E essa questão é importante por quê? Porque você vai entender também, gente, quando sua ação foi executada, tá? Sua ação... O que é ser executada, Cleiton? Se você estava vendendo ou comprando, se ela foi comprada ou se ela foi vendida, tá? Então, para você entender se a ação que você postou lá, se ela foi comprada realmente ou se ela foi vendida realmente. Porque se você está fazendo um plano, vai precisar fazer alguma outra coisa, você quer vender aquela ação, não basta só postar lá. Então, quando você entende como funciona, como que se opera o home broker, você vai evitar erros de principiantes, tá? Então, é importante você entender isso. E o que eu ganho com isso? Com certeza, você vai ganhar o quê? Muito mais agilidade. Agilidade, você vai ganhar muita agilidade, tá? E com isso também, o que, Cleiton? Dinheiro. Por que dinheiro, Cleiton? Porque, gente, neste mercado, muitas das vezes, tempo é dinheiro. Entendeu? Porque tempo é dinheiro. Às vezes você está comprando, quer comprar uma ação ali que ela está disparando, tem ação que às vezes sobe 15% em um dia, e você quer comprar a ação, quer comprar, se você não tiver agilidade, quando você posta um número lá, um valor, por exemplo, você quer comprar a ação da CEMIG, ela está 13, aí você está lá tentando colocar, agilizar, tentando colocar lá quantas ações você quer, você não conhece muito bem como é que se opera no home broker, aí quando você vai comprar a ação já está 14%. Você já perdeu quase 10%, entendeu? Quase 10%. E acontece demais. A pessoa às vezes não entende, quer comprar ação no mercado fracionário, quer comprar só 80 ações, em vez de ser 100, que o lote padrão de negociação é 100 ações. Mas ela quer comprar 80, ela não sabe como, ela não sabe que tem que colocar, no caso aqui, a letra F na frente, depois do número aqui, ó. Ela não sabe que tem que colocar isso. Aí ela perde o quê? Tempo e perde o quê? Dinheiro. Perde agilidade. Agilidade é tempo, tempo é dinheiro nesse mercado. Então é importante você entender sobre a questão de como se opera no home broker, tá? Aqui também como que funciona o pregão da bolsa. Por quê? Você entendendo como funciona a questão do pregão da bolsa, você vai saber mais sobre o quê? Sobre os horários. Tá? Por que é importante saber sobre os horários? Eu já vi muita gente se dando mal porque ela precisava vender uma ação de qualquer maneira naquele dia. Ela tinha que vender. Aí, quando foi dando 16h45 e tal, 16h50, né? Tipo 4h50 da tarde, ela ainda não tinha comprado a ação. Ela estava esperando para ver se baixava, se subia, coisa parecida. Ela estava ali esperando. E de repente o mercado, entrou em leilão. E entrou em leilão. Se ela não entende como é que funciona o pregão ali, ela vai ficar mais perdida que segue em tiroteio. Porque quando entra em leilão, some tudo, fica piscando. Fica piscando e aparece uma letra lá assim, ó, leilão. Tá? Isso acontece não só no final do pregão ou no início, mas também em alguns casos, quando a ação está subindo demais ou está descendo demais, acima de 10%, ela entra em leilão automaticamente. Tá? Mas, anyway, nesse caso aqui, a importância de você entender como funciona o pregão, porque você precisa saber que é possível, mesmo estando em leilão ali, você postar uma ordem e comprar aquela ação. Como, Cleiton? Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, aquela ação que você quer comprar, né, ela entrou em leilão, ela estava R$16. Tá aqui, ó, R$16, tá? Acho que dá para ver aqui, né? Tá pequenininho. Tava R$16. Aí, você quer comprar
aquela ação a todo custo. Você vai ter que comprar aquela ação. Daí, o que você vai ter que fazer? Se entrou em leilão, e é muito importante aquela ação para você, você vai ter que concordar em fazer o seguinte. Você vai pôr uma ordem de R$18 por ação. Cleito, você está brincando? Eu vou pagar R$2 a mais aqui? Não, presta atenção. Quando está em leilão, né, e você põe essa ordem, você está dizendo que até R$18 você compraria aquela ação. Se a ação também ficar aí, em vez de ficar 16, for para 14, você vai pagar 18? Não, você vai pagar R$14. Você vai pagar 14. Se ela for para leilão e no leilão ela cair ao invés de subir, você paga 14. Se ela for para 16,50, você vai pagar 16,50. Então, no caso de leilão, você vai pagar o valor que finalizar o leilão. Você está dentro já. O preço que ela parar até 18, você concorda em pagar. Então, aí você vai entender sobre isso, tá? E outra coisa importante também entender que, mas não deu... Não deu para me comprar nesse momento. O que eu tenho que fazer agora se não deu para me comprar nesse horário de 5 horas da tarde? Gente, existe o chamado aftermarket, que é um mercado noturno, né? O mercado que funciona depois do horário que a bolsa fechou. Ele abre uma gap, normalmente é das 5h30 às 6 da tarde. Eu não sei, dependendo do período que você vai ver esse vídeo, pode estar em horário de verão ou não, essa coisa toda. Às vezes muda, né? Até esses dias a bolsa estava encerrando o pregão às 18 horas, estava direto. Aí agora não, está encerrando às 17, às 5 da tarde, e das 5h30 às 6 tem essa meia hora de negociação, o qual você pode estar postando ordem. Embora seja mais limitado, tem algumas coisas, algumas empresas que não entram e tal, alguns movimentos que não podem ser feitos, mas na sua maioria você vai poder comprar aqui na questão do aftermarket, viu, gente? Quando você for ouvir esse nome aí, ó, market, acho que é assim mesmo, aftermarket. Então tem o aftermarket. Então o aftermarket você vai poder comprar a ação aí, tá? Você vai entender isso. Vai poder comprar no período da noite, tá bom? Então é importante entender sobre essa questão do pregão da bolsa, tá? Então você viu aí como é que é aquele negócio da historinha do começo que eu estava falando de ir na padaria. Ninguém vai te falar, olha, vai na padaria, mas você vai ter que abrir a porta, vai ter que abrir o portão, fechar o portão, olhar, atravessar a rua. Ninguém vai te falar isso para você que já é um adulto, certo? Mas para quem está entrando no mercado, olhar e observar essas coisas é como olhar e observar uma rua na hora que você vai atravessar. Olhar para a direita ou para a esquerda. Por quê? Porque se você vacilar em alguns dos processos, você pode perder dinheiro. Entendeu? E, em certos casos, dependendo do volume, muitas pessoas perdem até a vida. Pois é. Que me digam os finados aí dos day trade, quem faz day trade, essa coisa toda. Depois eu vou falar sobre isso. Agora, é importante também você entender, claro, muito importante, sobre a questão dos conceitos. Dentro de conceitos, eu vou falar com você sobre liquidez, né? Você vai entender sobre isso, que é o quê, Cleiton? É quando você compra uma ação, você tem que saber o seguinte: eu comprei uma ação. Quando eu for vender, tem que ter alguém do outro lado querendo comprar ela. Porque se não tiver ninguém querendo comprar aquela ação, eu vou vender para quem? Entendeu? Isso está ligado diretamente ao quê? Está a liquidez. Você tem que investir em ações que vendem. Por quê? Porque tem ações que vendem, e outras não. Outras não. Então é importante você entender, se você tem que investir nessas ações que têm liquidez, porque umas são boas para vender, mas outras não. Tem outras que é bucha. É igual carro. Os homens aí que estão aí, vai comprar carro, dependendo do carro que você vai comprar, meu Deus, se você não pensou na revenda, sinto muito, mas você vai perder bastante dinheiro. E aqui é igual, porque se você vai vender uma ação que não tem ninguém do outro lado querendo comprar, você vai ter que pôr o preço que alguém supostamente possa aparecer para querer comprar. Então é importante você investir em quê? Em boas empresas que tenham o quê? Uma boa liquidez, tá? Que tem uma boa liquidez, tá?
Vamos lá, com isso você vai ter o quê? Você vai ter dinheiro sempre que precisar, tá? Você sempre vai ter dinheiro. Se você comprar boas empresas, se você investir em empresas que têm uma boa liquidez, você sempre vai ter um capital ali. Eu preciso de um dinheiro para a semana que vem. Eu tenho algumas ações aqui, vou ter que vender. Beleza, as ações são boas para vender. Em minutos você liquida tudo, pronto. Ontem mesmo veio um aluno aqui que estava tendo dificuldade e tal, que estava iniciando, né, para vender algumas ações. Eu rapidinho entrei com ele, ele estava só com ações filé, Banco do Brasil e algumas outras ações boas para vender. Foi rápido, vendeu tudo e tal. Então é isso. É importante você investir em ações que têm uma boa liquidez por isso. E outro detalhe importante, né, gente, que está dentro aqui da questão de conceitos, é você entender. Você sabia que dentro da Bolsa de Valor brasileira existe um robozinho trabalhando, que ele movimenta, ele compra e fica fazendo simulações de compra e venda de ações reais? Pois é, o nome desse robozinho esse movimento se chama Market Maker. O Market Maker, ele é responsável por incentivar as negociações. Tá? Então, toda vez que você entra ali na bolsa, você vê os movimentos, você está vendo que está sempre subindo, caindo, vendendo, está tendo negociações. Você sabia que muitas vezes essas negociações, quem está fazendo o movimento é ele? É o Market Maker? Ele que faz as simulações. Às vezes uma ação está R$ 9,90, ele vai e faz uma simulação de compra de R$10. Por isso é importante, toda vez quando você vai comprar ou vender uma ação, você fazer o seguinte: quando você vai comprar uma ação, é importante, se uma ação está R$ 9,90, se você não está com pressa, está ali, está esperando, você pode ver, você pode colocar, por exemplo, em vez de R$ 9,90, você pode colocar, não, vou pagar R$ 9,80, R$ 9,75. Você pode pôr isso. Se está R$ 9,90, você pode pôr R$ 9,75. Pode dar, Cleiton? Pode. Porque muitas vezes quem está fazendo o movimento é o Market Maker, ele que está ali movimentando. Às vezes não é nenhuma pessoa real. Pois é, você não sabia dessa, né? Aí você põe 9,75, de repente essa ação pode ser executada ou não. Por quê? Porque do mesmo jeito que a ação está 9,90, pode aparecer alguém também que quer comprar demais aquela ação e ele coloca o quê? R$10. Se ele colocar R$10, aí ele jogou o mercado para cima. Lembrando que quem movimenta o mercado de verdade sou eu e você. O Market Maker, ele faz o movimento ali meio que inicial, mas depois já era. E isso incentiva as pessoas, incentivam tudo. Então, por isso, você não precisa fazer publicidade, tem que pagar uma publicidade para vender as suas ações. Do mesmo jeito que você paga uma publicidade quando você quer vender seu carro, quando você quer vender uma casa, quando você quer vender algum produto ou serviço que você presta. Você geralmente paga uma publicidade para isso. Aqui nesse mercado, o Market Maker, ele basicamente faz esse trabalho. Aí você não gasta para divulgar nada para vender a sua ação, para vender o seu produto. É legal, né? O Market Maker, pois é nosso amigo ele. Ele que ajuda a fazer toda essa questão da movimentação da Bolsa de Valor brasileira. Muito bom mesmo. O Market Maker, tá? Vamos lá para o próximo aqui, gente. Vamos entender então sobre a questão de desdobramento e grupamento, tá? Recentemente até uma empresa fez um desdobramento, eu acabei de fazer um vídeo, se você não viu ainda, vai lá e dê uma olhada no nosso canal do YouTube, um vídeo qual eu estou falando do desdobramento mais recente, que foi de quem? Do BID, do Banco Inter, né? O Banco Inter recentemente fez um desdobramento de 1:3. Então, uma ação valia, por exemplo, estava R$191, alguma coisa assim. Houve desdobramento, ela foi para 60 e poucos reais, tá? Então, Cleiton, mas por que é importante eu entender sobre desdobramento? Porque aí você não vai cair, vai evitar que você caia, ou eu vou pôr cair em armadilha. Que armadilha, Cleiton? Eu vou já te explicar porque muitas pessoas caem nessa armadilha quando acontece o desdobramento. Porque a pessoa, ela vê que uma ação estava, por exemplo, 190, a ação estava R$191, tá? Aí, de repente, ela foi, no outro dia, ela viu que a ação baixou, está R$63, R$64, ou
ficou R$ 65, porque houve um desdobramento aqui de 1 para 3. Mas a pessoa desavisada, que não entende nem que existe esse negócio de desdobramento, não entende nada, a pessoa, coitada, está aprendendo agora. Ele está aprendendo a atravessar a rua para ir comprar um pãozinho. Então, ela não sabe disso daqui. Então, para evitar cair nessa armadilha, é importante entender que no mercado existe o desdobramento. Se você ver e observar que uma ação caiu de maneira brusca, de um dia para o outro, pode ter certeza que houve um desdobramento. Ainda mais nessa questão, se estava um valor X e ela foi para bem menos. Por exemplo, Magazine Luiza teve um período que uma ação estava R$ 492 e houve um desdobramento para 8, para 4, e depois ela disparou. O último, a precificação R$ 292, houve um desdobramento para 7 ou para 8, não me engano. Anyway, a ação foi para R$ 36, R$ 35. As pessoas desesperadas que entraram ali falaram: meu Deus, eu vou comprar, e saíram comprando a ação disparou de novo. Porque quem está do outro lado, né, que a pessoa às vezes pensa que, eu vou entrar porque caiu tanto, mas tem que ter cuidado com isso, porque se você for comprar só por comprar, porque achou que baixou, você pode ter problema, porque normalmente essa ação só vai se precificar ou só vai começar a subir de novo se fizer sentido, se a empresa está realmente fazendo alguns aportes em coisas ou em produtos que vá trazer mais dinheiro, que vá colocar mais dinheiro no caixa. Se ela não estiver fazendo algum tipo de movimentação assim e simplesmente só fez o desdobramento e você entrar, você pode perder dinheiro, tá? Então é importante você entender isso aqui. E qual o objetivo do desdobramento, gente? O objetivo do desdobramento é um só. Qual é, Cleiton? Melhorar. Por que eles fazem isso? É para melhorar a liquidez. Eita. Liquidez. Entendeu? Então, o objetivo é só um. Ainda bem que não é aula de português, né? Então, o objetivo é só um, é melhorar a liquidez. Então, e melhora, Cleiton? Com certeza. Imagina uma ação de R$190. O lote padrão é 100. 100 ações dá R$19 mil. E aí? É mais fácil comprar um lote de 19 mil ou um lote de 6 mil reais? Lembrando que, lógico, ou então vamos lá, é mais fácil comprar uma ação a 192 ou uma ação a 60? No caso do BID, tinha o BID 11, BID 4 e BID 3. A BID 11 foi para 60 e poucos reais, a BID 4 foi para 20 alguma coisa, a BID 3 também para R$22. Então, só para você ter uma noção de como é que é a questão do desdobramento, é para melhorar a liquidez, tá? Então, entenda isso, isso é importante. Outra coisa é o tal do grupamento. O grupamento é o que, Cleiton? O inverso. Enquanto uma está desdobrando para baixar o seu custo ali, para ficar mais líquida, ficar mais fácil a negociação, tem outras também que, se tiver muito baratinha, não é bom. O mercado, existe uma questão dentro do mercado que uma ação entre 10 a 30, 40 reais é mais fácil de se ter uma negociação. Então, quando uma ação é baratinha demais, e olha que tem algumas aí que estavam, por exemplo, teve uma ação de uma empresa que ela estava custando R$1,25. Aí ela fez um grupamento para 17. Então foi 17 vezes 1. Ou seja, cada ação de 1,25 foi multiplicada por 17 e aqui deu 20, eu não me lembro, gente, não vou parar para fazer a conta de cabeça, mas aqui deu 17 e tal. Vou colocar aqui mais ou menos R$23, tá? Pode ter dado mais ou menos, mas anyway, só para a gente ganhar tempo. Deu R$23, um exemplo. 17 vezes 1,25. A ação passou a custar R$23. Aí, nesse caso, quem tinha 100 ações passou a ter quantos? Passou a ter basicamente só, no caso, 17 ações. Ou dividiu por 17, e isso foi o volume que ele passou a ter. Ele passou a ter bem menos ações. Se você for ver na questão do número de valor,
nos dois exemplos é igual, porque se um cara aqui no desdobramento ele tinha 100 ações que valia 19 mil, agora ele vai ter 300 ações e as mesmas 300 ações vai valer 19 mil. Nesse caso aqui, uma pessoa que tinha 100 ações que valia, por exemplo, R$125, agora ele vai ter, por exemplo, 5 ações, 6 ações, ele vai ter basicamente 6 ações que vai valer o mesmo volume de dinheiro. Você está entendendo? Qual o objetivo? Liquidez. É melhorar também a liquidez, tá? Então, essa empresa que fez isso aqui, esse grupamento. E qual foi essa empresa, Cleiton? Pode pesquisar, né? Põe lá, PMAM3, tá? PMAM3, ela fez isso, tem mais ou menos 1 ano e meio. Foi antes da pandemia, se não me engano, que ela fez isso, antes de 2020. Tá? Então, PMAM3, a Paranapanema, ela fez essa questão do grupamento. Não só ela, outras também. Por quê? Porque existe uma lei que uma ação não pode ficar abaixo de R$1. E ela já estava beirando para ficar menos de R$1. Só que é engraçado, ela fez o grupamento para isso, foi para esse valor e de repente veio a pandemia, essa ação estava quanto, Cleiton? R$9. Só que, para quem está ligado, é importante você entender esse desdobramento até por isso. Porque você pode aproveitar a oportunidade. Como assim, Cleiton? Gente, essa ação estava R$9 na pandemia. Só que se você for lembrar, esses R$9, gente, representa 17 ações da antiga. Você vai descobrir que uma ação dessa aqui, na verdade, estava na casa aí dos 40 e poucos centavos. Vai descobrir que essa ação que era R$1,25, agora você tem a oportunidade de comprar 45 centavos. 45. Você está entendendo como é que é? Porque ela fez o grupamento. Então, o número de ações que tinha no mercado diminuiu em 17 vezes. Então, você consegue comprar uma ação com um preço bem mais baixo, estava 9. De repente, a ação disparou. Ela saiu de 9 e começou a se recuperar para o preço que ela era. Chegou a 20, alguma coisa, hoje está na casa dos 17, 18 reais. Mas em pouco tempo ela se recuperou. E ela não é um aumento que está tendo, ela está só voltando para o preço que ela estava antes da questão da pandemia. Então, quando você entende essa questão do desdobramento, você vai entender, pode ganhar dinheiro, mais dinheiro ainda. Você está entendendo? E esse mais dinheiro é como numa comparação de quando você vai comprar um pãozinho ali, vai lá e tem uma promoção. Você vê, opa, está tendo uma promoção aqui. Então, em vez de gastar um valor para comprar uma coisa, você vai gastar bem menos. E isso vai refletir em queimar dinheiro, mais capital para você, né? Então, é isso. Então, todas são para melhorar a liquidez. Gente, olha só, vou falar agora a questão sobre você aprender sobre algumas técnicas, tá? Aprender sobre técnicas vai te livrar de quê? De armadilhas. Eu vou estar sempre falando da questão de armadilhas, por quê, gente? Porque você está entrando agora nesse mercado, você não sabe, mas tem muitas armadilhas dentro desse mercado. Uma das armadilhas que tem, e as pessoas às vezes não sabem, está entrando, às vezes faz besteira e fazem, viu, gente? Muitas pessoas me procuram e tal, que fez besteira. É o quê? Um deles é o empréstimo de ações. As pessoas não entendem e se metem em empréstimos de ações. A pessoa não entende e se mete, por exemplo, a emprestar ação para alguém, né? Vamos lá, você está emprestando ação para alguém que você vai receber, um exemplo, né? Um valor por mês, tipo 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, não sei. Só que é muito perigoso. Por quê? Porque dependendo do que acontecer, se essa ação subir muito, aquela pessoa que pegou, por exemplo, 100 ações de você emprestada, essas 100 ações valiam, por exemplo, R$10.000. Tá, então essa pessoa te deve 100 ações. Não interessa para quanto for a ação ou para quanto cair. Você tem 100 ações. Só que, se essas ações for para R$20, essa pessoa não vai ter como te devolver e te pagar. Assim, basicamente falando, porque para ela comprar essas 100 ações, ela vai ter que gastar 20 mil, porque geralmente essas pessoas pegam as 100 ações emprestadas, vendem aquelas ações e esperam o mercado cair para comprar
com dinheiro de 100, ele comprar 130 ações, porque se ela cair, ele consegue comprar mais, entendeu? Só que se acontece o contrário, ele perde muito dinheiro, e aí ele não tem como te pagar. E aí como que você vai receber? Aí vai ser problema para os dois lados, você não tem garantia de que você vai receber essas ações de volta. Então, não entre nessa de empréstimos de ações, tá? A outra coisa que você precisa saber sobre essa questão aqui também, das técnicas, é você não entrar, que existe muito assim, vamos lá, quando uma empresa está precisando de mais capital e tal, inicialmente ela entra na bolsa, ela abre o capital, ela faz um IPO. Depois que ela faz um IPO, vai passar um tempo, vem crise, vem algumas coisas, ou ela quer avançar mais com alguns projetos. Aí ela vai querer fazer uma subscrição. Ela vai chamar você, ou ela vai fazer, no caso, na verdade, ela vai fazer um negócio chamado subscrição. Subscrição. Que é o quê? Ela vai colocar mais algumas ações no mercado. Ela vai lançar mais ações no mercado. Isso pode ser uma armadilha se você não souber com o que você está lidando. Cuidado. Muito cuidado. Por quê? Vários motivos. O primeiro dele, a questão da subscrição é o seguinte: se você tem 100 ações lá, você tem 100 ações, tá? Presta bem atenção. Isso aqui, gente, isso aqui, gente, é um aprendizado. Eu não tive isso aqui quando eu comecei, viu? Então, a questão da subscrição, você tem 100 ações. A empresa que está lá do outro lado, oferecendo essa questão desse serviço, o que ela quer? Ela quer mais dinheiro, então ela vai jogar no mercado mais ações, ela vai criar essas ações, né? Então ela vai jogar, por exemplo, mais 30%. Mais 30% de ações no mercado, tá? Então, naturalmente falando, se essa é a porcentagem, aqui vai ser, em cima disso aqui, vai ser o número de ações a mais que você vai ter direito de comprar com desconto. Porque se ela jogou 30% de ações no mercado, então quer dizer que a sua posição em termos de porcentagem, se você tinha aqui, essas 100 ações representavam 10% da empresa, um exemplo, 100 ações representavam 10% da empresa. Se vai ter 30% de ações no mercado, quer dizer que a sua posição aqui vai cair então para 7%. Para você manter a mesma porcentagem aqui, a empresa vai te oferecer o direito de compra de ações, o direito de uma porcentagem de compra de ações a um preço de desconto, para, resumidamente falando, você se manter com a mesma porcentagem de ações dentro da empresa. Não é porque ela é boazinha, não, isso é lei, porque senão chegaria um momento que você não ia ter mais nada, só a empresa se beneficiaria. Então existem leis, regras e tal, e isso está dentro da parte técnicas para você aprender sobre isso. Então, aí a empresa vai fazer o quê? Ela vai te oferecer mais 30% de ações aqui a um preço de desconto. E esse desconto vai ser para compensar, tá? Aí, o cuidado por quê? Tá, tudo bem. Então, vamos supor que ela vai me oferecer ações a R$7. Então, eu tenho direito de comprar ações a R$7. Eu vou ter direito de comprar mais 30 ações a R$7. Opa, beleza. Então 30, aí tá. Eu vou pagar então talvez R$210 por essas 30 ações. Beleza, né? Eu vou ter mais ações, vou comprar mais barato e tal. Vou ficar basicamente com a minha mesma porcentagem dentro da empresa, em termos de porcentagem. Só que, o que acontece? Aqui é que tá. A pessoa vai receber uma mensagem no celular dela, né, ali, no e-mail, ou vai aparecer lá no home broker. No home broker não aparece não vai aparecer, mas vai aparecer talvez no e-mail ou um text message, cada corretora trabalha de um jeito, mas geralmente chega no e-mail uma mensagem bendita falando que você pode participar disso aqui. Geralmente a pessoa não tem nem ideia o que é isso, já começa o problema por aí, tá? Por quê? Porque se você não comprar essas ações aqui mais baratas, você não é obrigado a comprar a R$7 não. Mas se você não comprar, você pode vender esse direito
de compra para outra pessoa. Então isso é o quê, Cleiton? Isso é dinheiro. Vamos lá, se aqui, ó, uma ação por exemplo, é R$10, se uma ação é R$10 e o direito é 7, e você tem o direito de comprar 7, quer dizer que R$10 menos 7 é o que? 3. Então, normalmente, o direito vai estar sendo negociado a R$3. Tá? Então, se você não vender esse direito, pelo menos para alguém, você vai perder tudo. Você nem comprou a ação mais barata e nem vendeu o direito para alguém. Você perdeu. É 30 dias. Normalmente é 30 dias, some tudo. Isso é um erro que eu vejo muita gente cometendo e perdendo. Tem gente que perde milhares de reais. Tem gente que tem muito dinheiro investido, não se liga, só saiu comprando, não entendeu a questão das técnicas e tá vendo qual é a importância? Aí ele vai e perdeu. É a mesma coisa de ir lá comprar uns pãozinhos lá na padaria e tal, chegar em casa e guardar eles, depois esquecer onde é que foi que estava. Vai perder, não vai prestar mais. Então, aqui do mesmo jeito, você precisa saber que você pode vender esse direito. Eu não quero comprar mais barato, eu não tenho dinheiro agora. Então pega esse dinheiro e põe no bolso, vende. Se você não vender, 30 dias pode contar. Vai sumir a sigla, vai aparecer uma sigla, presta atenção. No seu home broker vai aparecer o nome de uma ação que você já tem, se é CEMIG, se é, sei lá, Vale, vai aparecer uma sigla. Normalmente a Vale 5, né? Vale 3. Por exemplo, normalmente é isso aqui, ó. A ação da Vale, a sigla é essa, Vale 3. Mas se você ver lá aparecendo Vale 1, fica de orelha em pé. Aqui significa que é um direito de subscrição, porque é uma ação ordinária. Aí a sigla para a subscrição de uma ação ordinária é 1. Se era um final 4 aqui seria final 2. Então fica ligado, se aparecer alguma ação na sua carteira com o final 1 ou 2, se trata-se de um direito de subscrição, tá? Então você precisa ficar ligado com isso, porque senão você vai perder dinheiro. Se você não aprende sobre técnicas, você perde grana. E tem gente perdendo todos os dias. E qual a outra pior ainda, para piorar a situação? Para piorar, é a pessoa que vai comprar esse direito de subscrição. Por exemplo, você vai e coloca para vender, Vale 1. Aí você colocou para vender, por exemplo, 100, Vale 1. Aí a pessoa que viu do outro lado vai falar, rapaz, essa ação está muito barata. A ação normal, um exemplo, viu, gente? A ação normal está 10, essa aqui vale 1, exemplo, viu, gente? Que a Vale está mais de 100. Essa aqui vale 1, tá R$3, meu amigo, eu vou comprar de carrada. Aí a pessoa compra 100, 200, 300, 400 supostas ações aqui, Vale 1, pagou 6 mil. Uma pessoa entrou em contato comigo, gente, recentemente. Ela perdeu R$6.600, porque ela comprou direito de subscrição. Não é uma ação. Isso daqui, gente, não é uma ação. É o direito de comprar uma ação mais barata. Não confunda. Por isso que precisa entender sobre técnicas, porque vai te livrar de muitas armadilhas e vai te evitar de perder milhares de reais. Se você comprar e entrar numa dessa, já era. Qual a solução, Cleiton? A solução se você já descobriu que fez essa besteira, vender o mais rápido possível. Por quê? Porque aqui nesse caso você vai ter no máximo 27 dias. Não é nem 30, é 27. É outra pegadinha. Por quê? Porque dentro desse mercado tem gente que ganha muito dinheiro só comprando e negociando direito de subscrição. Tem muita gente que só fica comprando e vendendo esses direitos. E é um perigo. Mas é perigoso se você não sabe como que você movimenta isso. É muito perigoso. Por quê? Porque se você não vender essas ações aqui no máximo 3 ou 4 dias do dia estipulado,
por exemplo, é dia 30, o último dia para fazer a subscrição. Só que o direito de negociar, o direito de vender, o direito de subscrição, pois é, olha só. O último dia é dia 30, mas você vai ter só até o dia 27, no máximo o dia 26, para negociar essa venda do direito. Geralmente é 3, 4 dias antes. Se você pensar em deixar para o último dia, igual uma pessoa fez, você está enrolado, por quê? Se você vai ter que comprar todas as ações. Se você tem lá 200 direitos, ou você compra as 200 ações, ou você vai perder tudo. Você vai perder sua grana. Aí você vai ligar na corretora, a corretora vai falar: me desculpe, senhor, mas o último dia para direito de subscrição é hoje. E o dia de negociar o direito de venda foi 3, 4 dias antes. Não existe nenhum aviso em lugar nenhum. Você não vai receber nenhum e-mail falando: olha, fulano, se você quiser negociar o direito, só até tal dia. Não vai existir isso. Eu até desconfio, eu gostaria muito que a CVM visse esse vídeo e ela colocasse um alerta, porque quem é que ganha esse dinheiro de quando a pessoa perde? Vai para quem esse dinheiro? A corretora não me respondeu até hoje. É uma máfia, tem que ter cuidado dentro desse mercado. Técnicas vai te livrar de armadilhas como essa. Você pode perder muita grana. Tem gente que perdeu 5 mil. Eu quase perdi também 5 mil. Ou mais, sei lá. Eu tive que arrumar 30 mil reais. Rápido. Graças a Deus que eu tive tem um amigo aí que me socorreu de última hora. E eu conheço o mercado há anos. Mas por quê? Porque no dia eu vacilei, esqueci dessa questão, eu estava só negociando. Eu comprei para me vender o direito. E aí depois eu tive que comprar as ações, porque senão eu ia perder o dinheiro. E era milhares. Era 5 ou 6 mil ações que eu tive que comprar. 5 ou 6 mil ações. Então por isso que eu te falo para ter cuidado com isso. Muito cuidado com essa questão. Tem que entender bem. Eu tenho um vídeo específico só falando sobre subscrição. Tá? Armadilha, oportunidade ou pesadelo. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, tá? Então vá lá e vê para você ficar mais por dentro. Mas é importante você saber sobre essa questão de técnicas para você se livrar de armadilhas como essa, tá? Então é importante você saber disso. Pois é. Que bom que você está aqui até agora vendo esse vídeo. Isso é um aprendizado, gente. Isso aqui vale ouro. Isso aqui vale muito, muito mesmo. Ninguém me ensinou isso aqui assim não, viu? Igual você está vendo, tá? Então vamos lá, entender sobre o mercado de ação. Por que é importante? Porque você vai ficar mais por dentro sobre o mercado. A quem recorrer, no caso você for, alguma corretora, igual eu falei antes, caso alguma corretora, ou banco, ou funcionário de corretora te prejudicar, dentro desse mercado de ações, você vai saber quem é que você tem que recorrer, a quem você vai recorrer caso alguém te prejudique, tá? Então é muito importante você entender sobre isso. Você vai entender sobre o porquê que as ações sobem, o porquê, tudo está dentro de mercado de ações. Por que uma ação sobe, Cleito? Porque tem muita procura por aquele ativo. Por que ela cai? Porque tem mais oferta de que procura, de que a demanda. Tem mais gente querendo vender um tipo de aquela ação do que gente querendo comprar. Então, se eu estou desesperado querendo vender e tem alguém do outro lado lá que supostamente está querendo comprar, mas está assim, olhando o mercado, se eu quiser vender, eu tenho que ir baixando o meu preço até ele, porque ele vai falar: não, eu compro, mas eu te pago R$ 9,80. Cara, R$ 9,80? Tá, tudo bem, eu vendo por R$ 9,80. Aí o outro vai falar: caraca, ele comprou por 9, eu vou pagar só R$ 9,75 agora. Aí fica. E ao contrário também, cara, eu te vendo a ação, mas se tu pagar R$ 10,50, beleza, o cara eu pago. Aí, opa, ele vendeu por R$ 10,50, eu vendo a minha por R$ 10,60. Isso é que faz o mercado, né? Tem um market maker? Tem, mas o geral mesmo, o que faz o movimento é eu e você. É você do outro lado decidindo comprar uma ação por um preço X ou Y e eu de cá decidindo vender por um preço X ou Y. Então, isso é que faz com que as ações sobem ou baixem, tá? A questão dos IPOs.
O IPO, gente, é a maneira mais fácil que se tem de uma empresa recorrer a um capital, a pegar capital, pegar dinheiro, se capitalizar. É mais fácil até de que a questão do BNDES. E sem falar que com essa questão de quando ela abre o capital, ela tem uma tendência até de ter da sua empresa em si, ter uma valorização maior, porque ela abriu um número X de ações. E de repente aquelas ações dobram de preço. Praticamente a empresa dela dobrou de valorização. Então por isso que eles abrem o capital. Por isso que eles fazem um IPO e abrem mesmo. Assim, quando abre o capital, ela tem que mostrar tudo. Cada centavo para onde vai, tudo. Ela tem que abrir toda a vida dela. Essa é a regra do jogo, se quiser entrar nisso. Porque ninguém vai comprar uma ação, normalmente, para poder comprar por comprar. Tem que saber como é que está a vida da empresa, tá? E aí tem a questão da subscrição, como é que funciona, que eu falei a respeito disso, né? E, gente, o principal objetivo aqui de entender sobre o mercado de ações, o que é, Cleiton? Você tem que entender que só se ganha dinheiro nesse negócio fazendo o quê, Cleiton? Indo contra a maré, indo contra a maré. Só se ganha dinheiro indo contra a maré. Por quê? Porque é o seguinte, quando está todo mundo querendo vender as ações, quando o mercado... Vamos lá. O mercado está desesperado, veio o coronavírus e tal, a questão do que aconteceu aí, todas as ações caíram, março. Principalmente, essa data eu não esqueço, é o mês do meu aniversário, viu gente? Tanta coisa acontece. Dia 23 de março do 3 de 2020, acho que isso aqui foi o dia D queda brusca, né? Então, aí todo o mercado caiu. As pessoas se desesperaram e começaram a vender. Mas você sabe por que tem milionários e bilionários na bolsa? Porque essas pessoas, elas já viram isso acontecendo antes. Não é a primeira vez que crises como essa que acontece. 2008, aí teve outras mais antigas, 2001, alguma coisa assim, pouco depois das torres gêmeas terem caído, 2002, por exemplo, mais ou menos, teve a crise nos Estados Unidos também. 2008 teve o crash, a bolha estourou nos Estados Unidos, atingiu a Europa, Brasil e tal. Aí, agora 2020. Então, de tempos em tempos, coisas acontecem no mercado. E a experiência dessas pessoas, os veteranos e tal, sabem o que eles têm que fazer. E o que é? Paciências e ir contra a maré. O que é ir contra a maré, Cleiton? Quando está todo mundo desesperado, todo mundo vendendo as ações, o que você faz? Você compra. Você não vende, você compra. Está desesperado, está caindo, compra mais. Nem que precise vender um cachorro, um gato, um carro, qualquer coisa, mas você compra. Quando está tudo bem, as ações subindo, está lá no topo, batendo recorde, se precisar, você vende. E o que a maioria faz? O contrário. A maioria faz o seguinte, quando as ações estão caindo, eles vendem. Está errado, não venda, pelo amor de Deus. Quando as ações estão subindo, eles fazem o quê? Eles compram. Está errado. Você compra quando está caindo e você vende quando está em alta. Esse é um raciocínio lógico, mas as pessoas são movidas pelos sentimentos, pela uma certa razão, que não faz sentido no mundo dos investimentos. É o contrário. Compre aos sons dos canhões e venda aos sons do violino. Essa frase é do Warren Buffett. Comprar aos sons dos canhões e vender aos sons do violino. Quando está tranquilo, se precisar vender, venda. Mas você precisa saber disso, tá? Você só ganha dinheiro se você for contra a maré. Quem comprou muitas ações agora, durante a pandemia, triplicou o capital, quadriplicou. Dependendo da pessoa, aumentou em 10, 20 vezes o seu capital, ficou milionária. Não ficou. Muita gente ficou milionária, gente. Quem tinha mais capital se deu mais bem ainda, né? Então, é por isso que é importante você entender como é que funciona o mercado de ações. É por causa disso, gente, tá?
Dentro desse mercado existem dois tipos basicamente de análise, né? Existe, gente, a questão da análise fundamentalista e análise gráfica. A análise fundamentalista é uma análise que nós, que somos do buy and hold, nos baseamos mais. Por quê? Porque a análise fundamentalista, ela olha não somente gráficos, não olha só como que estava uma ação antes, qual era a cotação dela o mês passado, o mês retrasado, e fica olhando os gráficos e tentando adivinhar o futuro. Não. A análise fundamentalista, ela vai além. A base já fala fundamentalista, de fundamentos da empresa. Ela vai ver, de repente a empresa tem algum produto novo para lançar, de repente a empresa está com algum tipo de inovação, ela descobriu alguma coisa que vai trazer muito mais capital, mais dinheiro para o seu caixa. Então, na análise fundamentalista é que você vai descobrir o real valor de uma ação e quanto ela pode alcançar, tá? E muitas vezes, o que acontece? O mercado não sabe. Muitas vezes o mercado está baseando só em análises gráficas. E por basear em análises gráficas é que pessoas, analistas aí, né, os que sabem tudo da bolsa, mas não são milionários, eles diziam que uma certa empresa, por exemplo, em 2017, o período que eu comprei a ação dessa empresa, falaram que a ação daquela empresa não ia passar de R$13,50. Qual é a empresa? O NIP 6. Ah, não, a ação dessa empresa não vai passar de R$13,50. Estava quanto? Estava R$9,50. Não vai passar de R$13,50, que já era bastante, era 40%. De R$9,50 para R$13,50 dá mais ou menos 40%. Ah, não vai passar não. Se você for aí no Google, pôr lá o NIP 6, você vai ver que a ação, ela bateu R$108. Digamos que ela esteja em R$100. E aí, cadê esses analistas? Por isso que eles não ganham dinheiro, eles só ficam fazendo análise tal, gráficos e tal, tentando adivinhar isso, né? Parece mais mãe de Ná, tentando adivinhar o futuro, e eles mesmos não fazem tantos investimentos, que eles ficam, acho que, presos naquilo lá e não conseguem ver além dos gráficos, e aí eles não conseguem investir, e aí não ganham dinheiro. E outras pessoas, talvez até mais simples, mais humildes, mas que entenderam mais ou menos como é que funciona o jogo, entram e ficam milionários, eles ficam só ali, ó. Fazer o quê, né? Mas, anyway, então a Unip 6, né, aqui, quem visualizou, quem viu, né, lembrando que um dos maiores investidores da Unip 6, gente, é Luiz Barsi Filho. O Luiz Barsi, que é o bilionário brasileiro, o nosso Warren Buffett brasileiro, ele é dono de 20% dessa empresa. E se ele já era muito rico quando a ação estava aqui a 30 e poucos reais, imagina agora. Quantos milhões ou talvez bilhões ele aumentou em mais seu capital. Por quê? Você sabe quanto que ele comprou essas ações? Ele comprou a esse preço aqui, ó. Ele comprou as ações a 45 centavos e a ação está 110, 108, 100 reais. Ele aumentou aqui em 220 vezes o valor. 22.000% de valorização, de 45 centavos para 100 reais. E aí? E não tem muito tempo assim não, viu? Não tem tipo 20 anos, não tem. Tem tipo uns 10, 12 anos que ela saiu desse preço para estar hoje nos mais de 100 reais. Eu vou pôr 100 reais hoje. Pode pesquisar, vai no Google. UNIP 6, UNIP 6. Vai lá e pesquisa para você ver quanto é que está essa ação. Então, esse análise fundamentalista, ela vai dar mais segurança, tá, para o buy and hold. Então, qual é o objetivo aqui de você entender mais sobre essa análise fundamentalista e tal? E essa análise fundamentalista está ligada diretamente a metodologia de investimentos, que é a minha, de muitos aí, né, milionários e bilionários, que é o que? O buy and hold, que eu vou estar falando. Qual é o objetivo aqui, gente? Ela vai dar mais segurança. Por quê? Porque eu vou estar falando agorinha, segurança, a médio e longo prazo, né? Mas assim,
No longo prazo, mais assim dizendo, a previsão é sempre de grandes altas, de grandes valorizações. A maioria das empresas sempre, se você for ver o gráfico faz assim, ó, gente, ó. Quando você traça um paralelo, assim, quando você puxa, você vai ver que, ó, tá sempre em ascensão. Entendeu? Então, assim, no curtíssimo prazo é doideira, é loucura, sobe, cai, sobe, cai. Mas quando você vê aqui 2, 3, 4, 5 anos, você vê isso aqui, ó. Por isso que é bom, é tranquilo você investir com bases em empresas que foi feita assim, uma análise fundamentalista, né? Eu falo assim, o Luiz Barros Filho, ele põe o pé ali, mano, eu já tô pisando atrás, eu quero saber não. O cara entende, o cara é bilionário. Eu vou ficar questionando meu amigo, o cara não dá tiro errado, não. Ele comprou empresas da Taurus a R$ 2,50. A Taurus chegou agora a 25, tem 1 ano e meio que ele fez isso. 2 anos, né? E aí tem outras empresas, tem muitas coisas, mas o que é a estratégia? Análise fundamentalista, tá? Ela vai mostrar, ela vai dar uma previsão, ela mostra mais uma previsão de grandes valorizações, ela vai trazer para o investidor essa visão, tá? Então, basear nessa questão da análise fundamentalista é de suma importância, né? Tendo dito isso, né, fica até fácil falar aqui, se eu fosse perguntar para você que está do outro lado, depois de tudo isso, o que você acha, quais são as vantagens da Bolsa? Meu Deus, são inúmeras as vantagens da Bolsa, né? Lembrando que, se for comparar com os investimentos tradicionais, o que os investimentos tradicionais dão? Nada. Os investimentos tradicionais que não, eles não levam a nada. A nada. Isso é os investimentos tradicionais, eles não te levam nada. E aqui dentro da Bolsa, você tem a possibilidade de enriquecer de verdade. Você pode sim, de verdade, ficar rico. Eu tenho um aluno, por exemplo, hoje ele falou comigo, Cleiton, eu acabei de atingir R$70 mil em investimentos. Gente, eu fico muito feliz com isso. É um aluno que eu dou mentoria para ele, então assim, ele é uma loucura a vida dele, ele corre para um lado para o outro, ele é da área da saúde, então eu fico feliz em poder ajudar as pessoas nessa caminhada de enriquecimento. Nós vamos enriquecendo juntos. De repente nós vamos estar indo numa praia em algum lugar, ou outro país aí, comemorando. Tranquilo, todo mundo. Tá entendendo? Cleiton, é possível? É possível. Gente, eu até meu irmão, nesse dia, estava falando com meu irmão, ele comprou algumas ações, gente, ele aumentou, quer ver, ele pagou algumas ações, R$3, as ações estavam 21. De 3 para 21. Faz uma conta e multiplique isso aí em tipo 1.000, 2.000, 3.000 ações, quanto é que daria? Comprando a 3 para R$21. Entendeu? Então, assim, as vantagens de se investir na Bolsa, elas são enormes, tá? Se for comparar, então, com os investimentos tradicionais que não levam a nada, meu Deus do céu! Quando você investe em ação, entenda bem. Você tem aqui juros sobre capital investido, JCP, você recebe juros sobre o seu dinheiro que você está investindo. Você vai receber dividendos também, que é parte do lucro das empresas, tá? Eu nem falei nisso aqui, e ainda nem falei, que é parte do lucro das empresas, elas são obrigadas a dividir com você, se é uma ação ordinária ou preferencial, tem que ser no mínimo 25% do lucro líquido, tá? Aí você tem também algumas bonificações extras que as empresas dão esporadicamente, né? Às vezes elas bonificam os acionistas com mais ações, né? Ou às vezes tem a questão da subscrição, que querendo ou não, é um dinheiro a mais que você pode ter ali, se você estiver atento, né? Naquela questão ali, em poder vender aqueles direitos de subscrição ou comprar algumas ações mais em conta. E existem as grandes valorizações que a empresa pode estar te entregando também. E no mercado tradicional, o que você faz? Gente, você vai trabalhar, vai ter seu serviço normalmente e vai adquirindo mais ações. Com o tempo, os rendimentos que as ações vão te dar, você vai ficar tranquilo financeiramente. Você vai ter uma aposentadoria digna. Ou você acha que quer se aposentar pelo INSS? Se você quiser, a escolha é sua. Eu tô fora. Eu desde pequeno, eu sempre tive na minha mente que eu não queria depender de INSS. Eu estou fora.
dessa questão do INSS, tá? Mas é isso, gente. Depois disso, né, os primeiros passos é o quê? Nós sabemos que ao longo da história o mercado sempre vai ser o quê, gente? Positivo. Se você for analisar a bolsa, puxar de anos, pode puxar desde o início. O mercado ele está sempre assim, subindo, descendo, mas ele está sempre em ascensão, dando muito mais rendimento, superando em muito mesmo a inflação. Deixa o seu dinheiro no banco, daqui 5 anos vai ver se ele tem o mesmo poder de compra. Não tem. É uma enganação deixar dinheiro em poupança. Deus que o livre. Deus que me livre, já me livrou faz tempo disso, está ficando doido. Né? Então é isso. O mercado ao longo da história, ele sempre se demonstrou que vai ser positivo. Né? A bolsa ainda é... Eita, olha aqui. Nova! Qual é a vantagem? Já viu aquele ditado, quem chega na nascente do rio primeiro bebe água limpa? Raciocínio lógico, claro, direto. Se quem define o preço de uma ação sou eu e você, e existe um número X de pessoas querendo comprar uma ação, quando entra mais pessoas, quando está entrando mais pessoas no mercado para comprar ação ou ações, o que vai acontecer? Vai aumentar a procura. Se aumenta a procura de um ativo, ou de todos os ativos, o que vai acontecer com as ações? Subir igual foguete. Então, aproveite que a Bolsa no Brasil é muito nova e comece a investir, pelo amor de Deus. Desde quando eu comecei a falar sobre esses negócios de Bolsa, que foi lá por 2017 já, eu estou no mercado há mais tempo, mas quando eu comecei a me expor no mercado, na verdade isso foi fim de 2018, eu já vi muita coisa acontecendo. Gente, nós éramos 500 mil pessoas na Bolsa. Hoje já estamos passando de 3 milhões e meio de pessoas. Já passou, já deve estar em 3.800 por aí. 3 milhões. Só de mulheres hoje tem mais do que o início de 4 anos atrás. Só mulheres são mais de 500 mil pessoas na Bolsa hoje. Então, e o que acontece? Isso vai fazer com as ações, as empresas vão se precificando cada vez mais. Então, quer dizer que por eu ter uma ação, posso ter até uma certa vantagem, isso com certeza. Porque vai ter gente querendo pagar por aquele ativo, por aquela empresa que paga bons dividendos, a procura vai só aumentando, porque está entrando mais pessoas no mercado. Pensa, por que os Estados Unidos é uma potência? Os Estados Unidos é uma potência porque muitos, mas milhares dos milionários fizeram suas fortunas aqui, investindo na Bolsa. Mais de 50% da população americana faz investimentos. E aqui no Brasil? 3%, talvez nem 3% faz investimentos, tá? Então, então, vamos lá. Investimentos em conhecimento é muito importante. Isso que você está fazendo aqui, você está tirando do seu tempo e investindo o seu tempo, que é dinheiro, que é precioso, claro. Obrigado por você estar aqui até agora, mas você está ganhando, você está investindo em conhecimento, e conhecimento você vai ser guiado, como se tivesse com o quê? Com GPS. Faz uma viagem para um lugar que você não conhece nada sem GPS, é péssimo. Até os mapinhas de papel, eu já fiz muito isso com a minha esposa, oh meu Deus. No começo e tal, fiz viagem olhando o mapinha, se perdia, porque às vezes tinha uma BR que a gente surgiu, que a gente não sabia, e entrava e sumia. 3 horas perdidos. De verdade, gente, já fiz isso já, viu? Com o mapinha, não tinha GPS, um carro mais simples e tal na época, e aí às vezes eu ficava perdido. Né? Mas então com o GPS é mais fácil. Então você, investindo em conhecimento, você vai ser guiado com o GPS. Qual é mais fácil? Ir no seu achômetro, no seu entendômetro, entendimento, ou sendo guiado por um GPS? É melhor no GPS, né? E aí nunca mais será enganado. Quando eu falo enganado, é o quê? Enganado pelo sistema, pelos agentes financeiros, por tudo. Você não vai ser enganado por essa galera que quer te empurrar qualquer coisa, quer que você compre X ou Y, quer que você invista nisso, naquilo, que não leva a lugar nenhum. Pelo amor de Deus, gente, nós não temos mais idade para poder ficar tentando uma coisa ou outra que possa dar certo, colocando dinheiro em coisas que não faz sentido. Você precisa acordar para esse mercado,
tá? Então, assim, acorde para esse mercado com relação a investimentos, tá? Com tudo isso, você poderá, o quê? Acho que esse é o último, né, que eu vou estar falando. Não, tem mais um. Com tudo isso, você vai poder o quê? Investir sozinho. Você aprendendo essas coisas, você vai investir sozinho. Você não precisa dar o seu dinheiro para alguém investir, não faça essa besteira. Você não precisa pôr o dinheiro naquela corretora para eles investir para você, não faça essa besteira. Você precisa entender o processo do começo ao fim e com isso você vai fazer seus próprios investimentos. Você vai sentir prazer nisso. Você vai se sentir até uma pessoa mais importante, olha. Você vai se sentir bem. É uma coisa nova. O seu cérebro, as pessoas nasceram para poder conhecer, aprender coisas como essa, aprender coisas novas. Eu tenho certeza que Deus se alegra com o seu aprendizado. Quanto mais próximo você for, mais você vai poder fazer pela sociedade, mais você vai poder ajudar pessoas. Um dos homens mais bilionários do mundo, nem cristão é. Tudo bem, não estou falando de religião, mas o que acontece? Ele levantou bilhões e ele está doando todos esses bilhões para instituições de caridades na África. Warren Buffett vai pesquisar bilhões de dólares sendo doado. Ele não quer ficar com nada. Ele vai deixar só um pouquinho para os filhos. E os filhos não estão nem aí também, que os filhos estão todos envolvidos lá, ajudando as pessoas no meio da África. Então há um sentido no seu crescimento, na sua prosperidade, é ajudar pessoas também. Você vai poder ajudar muito mais pessoas. Não adianta nada você estar segurando aqui no despenhadeiro, quase caindo, e tentar puxar alguém, vai cair os dois. Você tem que, em determinado momento da sua vida, subir mais um pouquinho, ter mais uma estabilidade para jogar a corda e puxar mais pessoas. Fez sentido para você? Pois é. Se fez sentido, então coloque em prática. Os segredos dos investidores de sucesso. Tem uma visão geral do mercado. Então, o segredo é esse, né? É tudo isso que você viu, isso vai te dar um posicionamento para você olhar a situação de cima. Você vai entender o que você precisa fazer, a hora que você precisa fazer cada coisa. O mercado está em colapso, está caindo tudo. Calma. Agora é a hora que eu vou comprar mais ações baratas. As ações da Eletrobras caíram porque isso ou aquilo, a ação foi para R$ 29,50, eu fui lá e comprei, por quê? Eu sabia que a ação vale 50, e ela estava R$ 29,50, hoje já está 43. Graças a Deus por causa dessa visão, graças a Deus por causa disso aqui, desse mapa, desse guia, dessa coisa toda, que eu consegui ter mais calma em momentos de turbulência. E é nesses momentos que você toma uma decisão e essa decisão vai fazer toda a diferença lá na frente. Então é muito importante você ter uma visão geral do mercado. Isso aqui vai te dar te dando já uma visão geral do mercado, né? As melhores estratégias. E aqui você vai ter o que? As melhores estratégias com todos os passos para se ter sucesso. E o que? Quando você entra e entende tudo isso aqui, gente, o que vai acontecer? Olha isso, você vai se sentir realizado. Você vai se sentir realizado, você vai entender que a sua vida até fez mais sentido, porque isso daqui que você está criando é uma prosperidade, uma riqueza para a sua geração. Isso aqui passa de pai, de filho e tal, isso aqui não vai acabar com você. Quando as pessoas constroem uma questão, vou trabalhar muito, vou me aposentar. Quando você morrer, muitas das vezes aquelas pessoas que ficaram não vão mais ser beneficiadas com a aposentadoria, sabia? Que investimento foi esse que você fez? Lá fora, na Inglaterra, muitas pessoas recebem todo o valor nas mãos. Geralmente elas são responsáveis por criar sua própria aposentadoria. Elas são responsáveis por criar um fundo de investimentos. Mas olha a grande vantagem, você recebe todo o seu dinheiro na mão, não é o governo que administra, é você. E mesmo depois que você partiu, que você morreu, você tem alguns investimentos. Essa herança fica para o filho, para a filha.
E se você cria patrimônios pensando ou se baseando que é uma aposentadoria, é o seu patrimônio, você está fadado ao insucesso e toda a sua família à pobreza extrema. Porque a gente sabe que todo o sistema financeiro está falido. Todo o sistema que na parte do tocante de aposentadoria está falido. Então é hora de você tomar uma decisão para poder mudar não só o seu futuro, mas o futuro da sua geração. Talvez você que está vendo esse vídeo não tenha nem filho, não está nem pensando em casar. Mas você vai chegar um momento que você vai se casar, ou não sei, mas vai chegar um momento que você vai ver que suas energias vão se esvaindo e você vai precisar sim ter recursos para poder continuar a sua jornada, ter uma velhice tranquila. Tá bom? Então, com todo esse aprendizado, com certeza você vai se sentir mais realizado, né? E nós chegamos até então aqui no final, que foi a historinha da padaria. Então, da mesma maneira que ninguém te ensina, vai te falar aqui depois de velho já, depois de uma certa idade, a como ir numa padaria, ninguém te ensina isso, mas aqui para investir em ações você precisa. Então, da mesma maneira que não te ensinaram, hoje que você já sabe, você precisa aprender a questão dos investimentos. A sua família, o seu futuro, vai depender disso. Então, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado, né? Eu, assim, fico lisonjeado por você ter colocado seu tempo aqui, tá assistindo esse vídeo até agora, mas eu tenho plena certeza que quem ganhou mais foi você. E você pode até voltar nesse vídeo e assistir algumas outras partes e tal, e continuar voltando e voltando para entender mais tudo aquilo que eu falei. Tá bom? É isso. Deus abençoe você grandemente, que você possa ter uma claridade, aí, uma clareza melhor de tudo que eu falei, que possa estar tendo um entendimento extraordinário, que você possa ter tomado nota. Se você gostou desse vídeo aí, gente, você sabe, né, gente? Às vezes a gente fala, dá um like, curte e tal. Por quê? Porque aí o algoritmo do Face, ou do Insta, ou do YouTube, esses lugares vão entender melhor o que a gente está entregando, vão ver que é algo de relevância, de valor, e eles entregam para mais pessoas, tá? Mas eu fico muito feliz de ter tido você até esse momento e que você possa crescer grandemente nesse mercado, e se precisar, pode contar comigo aqui para poder te ajudar, tá bom? Até mais então, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.